Atenção! O programa que você irá assistir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Demais TV, uma TV séria, feita pra você. Olá pessoal, bem-vindos a Demais TV. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É isso mesmo, Katia. E hoje nós temos assim uma sumidade aqui que trouxe inclusive vários livros, né, canalizados, psicografados, né? E nós vamos falar um pouquinho dele já já. Mas antes, a Kátia parece que tem alguns recados, né, Kátia Gaia? Vamos agradecer, como toda semana, aos nossos apoios, aos nossos patrocinadores fixos do programa, que é a Casa Shiva, Tony Gandra e Denis, Web Designer. E para vocês que querem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, o acervo de todos os nossos programas anteriores, você pode entrar no nosso site, que é o www.programenigmas.com.br. Ele está linkado diretamente ao nosso canal no YouTube, que é a Cron TV. E lá você pode fazer a sua inscrição e receber já semanalmente, quando o nosso programa está pronto, quando subiu, você já recebe, né, Cris? É verdade, temos mais ou menos 600 vídeos, gente, com temas variados e super interessantes que vão abrir a sua cabeça para esse novo momento, para essa nova onda, né? Porque nunca antes, em qualquer momento, a espiritualidade foi tão falada, tão aberta publicamente, né, Kátia Gaia? E é verdade. E através dessa nossa iniciativa é que nós fazemos o convite para você que deseja participar do programa Enigmas. As portas estão abertas. Você que deseja divulgar, participar, falar do seu trabalho, tudo que você tem também de um produto, você pode entrar em contato conosco a partir do nosso telefone, que é 11 3482 6381. E lembrando que nós também temos o Rasgando o Verbo, hoje à noite, a partir das 21 horas, então toda quarta-feira, às 21 horas, através da Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, que é o www.ecl.webradio.net. É verdade. E também quero convidar o pessoal hoje à noite, nós temos uma, não é nem uma dobradinha, né? Nós vamos triplicar. Hoje estarei aí no programa da Lucimara Parisi. Então, acessem aí. Nós vamos falar de chemtrails, né? A química que está no ar, que está destruindo um monte de plantações e está fazendo mal para a saúde das pessoas. Nós estaremos aí no programa da Lucimara Parisi, na www.tvwall.com.br, às 21 horas. Um programa que vai ser extremamente polêmico hoje, viu, Kátia? Isso mesmo. E eu quero convidá-los para conhecer o meu trabalho através do meu site, que é o www.soldegaia.com.br. Vou ficar muito feliz aí se você entrar em contato. É verdade, mas antes de a gente apresentar, sexta-feira também, hein? Olha como nós estamos comprometidos com o trabalho de consciência. Às 21 horas, o programa Desperto, na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Então, convido vocês. Nós estamos a semana inteira, eu e Kátia Gaia, no ar. Literalmente no ar, né, Kátia? Isso mesmo. A serviço do quê? Da consciência, do conhecimento, da pesquisa, para que você também, através da sua espiritualidade, evolua, pesquise e acesse mais conhecimento. Assim como o que o nosso convidado vai trazer hoje. Então, apresento a todos este amigo querido, meu irmão, mago, autor de várias obras, e vocês vão conhecer algumas. Aliás, hoje, quentíssima, lançamento hoje, a Madras enviou para a gente. Então, André Costa. Seja bem-vindo, André. Honra enorme estar contigo aqui no programa Enigmas. Muito obrigado. Eu quero aqui dar o meu alô, saudar aqui a todos os teleinternautas, a Cris, a Kátia, e agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo apresentar um pouco do nosso trabalho. É verdade. Kátia, vamos começar mostrando os livros do André? Vamos. Porque, gente, em 2 anos o André canalizou 7 obras. Foi isso que você me falou, né, André? São 7 lançadas de março de 2013 pela Madras até agora, essa semana que saiu o mais recente.
A Kátia vai passando e a gente vai comentar cada obra do André, que é super interessante. Todas elas têm uma história muito importante de evolução espiritual, de decadência espiritual, né, André? Exatamente. Bem, Então vamos lá. Duas obras que você não trouxe, que são as primeiras, que é o Relatos Umbandistas, que é uma obra que me foi enviada por Pai Tomé do Congo, e são relatos de 7 médiuns umbandistas desencarnados, falando das suas experiências dentro da Umbanda, né, enquanto encarnados. Viveram mais ou menos entre os anos 50 e 80 no Brasil. O que a Kátia estava mostrando aqui, o Contos da Ruanda, é um outro livro que o Pai Tomé me mandou, que, aliás, não, foi o terceiro lançado, mas o primeiro que eu escrevi. O Contos da Ruanda e algumas mensagens de fé, paz e evolução, onde contém 9 contos, né, trazidos por Pai Tomé, e 5 mensagens dele trazidas aí para os umbandistas e todos aqueles que quiserem, né, acessar a esta obra. Então nós temos também a trilogia O Preto Velho Mago, que iniciou com um livro que a gente não está aqui, que é o Preto Velho Mago, Conduzindo uma Jornada Evolutiva, que já foi apresentado aqui no programa. Segue-se pelo A Sombra da Vaidade, Amor, Magia e Conflitos, e o recém-lançado Nas Amarras da Arrogância, A Queda de um Cavaleiro Amargurado. Essa trilogia, ela retrata um pouco da jornada de um espírito que caiu, que esteve com a sua, consciencialmente caído às faixas mais baixas da criação, e suas 2 últimas encarnações antes da sua queda, que é A Sombra da Vaidade, uma encarnação dele no século XVIII na Inglaterra, quando ele era um comandante de um dos exércitos da realeza britânica, e bruxo por debaixo do pano, mantinha um romance com uma bruxa pagã no campo, romance ao qual ele não assumia, e aí toda essa questão do ego, da vaidade, vai dando a queda dele, que se cristaliza na encarnação seguinte na Argentina, no século XIX, quando ele se chama Ramon Carreras, e ele é um fazendeiro amargurado que aí sim ele sela a sua queda consciencial completamente. Esse é o lançamento, né, André? É o último lançamento. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o André. Tá bom. Né? Depois a Kátia deve ter um monte que está chegando também, né, Kátia? Sim, nós vamos falar exatamente sobre isso, a vaidade, a arrogância. Então, exatamente isso. No filme O Advogado do Diabo, gente, tem um papo muito interessante, grande filme. Que ele fala assim, o defeito predileto que eu adoro dos seres humanos é a vaidade. Fala um pouquinho da vaidade na sua visão espiritual, de tudo que você recebeu do Pai Tomé para o pessoal. Acho que o que demonstra nessas obras e nas outras que o senhor Exu Caveira mandou, uma prefaciada aqui pela Kátia Gaia, que é o anfitrião do Campo Santo, e o último, que saiu tem poucas semanas, a 7 Palmos, Uma Viagem à Prisão das Consciências, demonstra como o ser humano pode se fragilizar, né? A partir das suas atitudes, seus pensamentos, do que leva o ego, o egoísmo, o individualismo, né? A queda consciencial, ela se dá no momento em que o ser pensa no eu, ou eu em benefício de mim mesmo, quando ele não vê o coletivo. E aí começa a se dar a consciência e a queda. Mas essa queda consciencial, ela se dá, como muitas vezes, as religiões elas iludem muito a gente, né? Eu sou religioso, sou umbandista, mas a gente tem que ser realista. Então, as pessoas ficam achando que abre um buraco no chão e você cai para as trevas, quando tudo se forma à sua volta, aqui. A sua queda, esses livros estão mostrando que a queda se dá na carne. Isso é muito legal, né? Porque aí demonstra que ação e reação realmente existem, né? Existem e é científico, né? E a ciência ela está no estudo espiritual. Estudar a espiritualidade é estudar a ciência divina. Com certeza, né? Enquanto não fizer essa junção das duas... A física quântica está aí trazendo isso. Rubens Saraceni está aí trazendo isso. Claro, então, e é para inovar mesmo essa nova onda quântica que está chegando aqui, é para inovar o planeta. Então você que estuda espiritualidade, você tem que ter os livros do nosso querido André Costa. E falando nisso, passa o seu site para o pessoal. Vou passar aqui. Eu tenho dois sites, 2 blogs, né? O terradeaganju.blogspot.com e olavrador.wordpress.com.
André, que tem uma pergunta assim sobre os seus livros. A vaidade é uma das piores dentro do que você recebeu do Pai Tomé, ou tem alguma pior ainda? Pai Tomé tem uma frase que ele me passou uma vez, que até eu coloquei como assinatura num dos meus e-mails, que é simples, como são os pretos velhos, né? Simples e sábios. Ele diz o seguinte: humildade é sabedoria. Com certeza. Né? Acho que isso Com diz certeza. tudo. É isso aí. E aí nós entramos no que você também aborda, que são os 3 pilares da vida. Então, existem os conceitos que ele passa justamente nisso. Você pode falar um pouquinho para a gente? Humildade, sabedoria. Acho que o grande... Tudo faz parte de uma jornada, de um processo evolutivo em que nós estamos em crescimento. Já tem gente por aí falando, a gente está sempre, né, acessando a internet, as redes sociais, já tem por aí gente falando que a evolução não existe. Isso é preocupante, porque se a evolução não existe, eu não existo. Se não qual seria a existe finalidade de evolução, estarmos aqui, né? eu acho que tudo faz parte de um processo evolutivo. Eu acho que a gente tem que pensar em equilíbrio e esquecer esse, perdão do termo, mas é o que eu penso, esse maniqueísmo de bem e mal. Né? Existe um processo evolutivo. Então, a queda de um cavaleiro amargurado pode ser o início da ascensão de um grande servidor da criação. Com certeza. Todo assediador um dia vira amparador, Exatamente. Isso é óbvio. Até porque ele vai entender que o bem faz bem, né? Exatamente. E que o mal faz mal. Porque tudo que você fere, algum espaço mágico... Tem um cantor que fala, quando você fere o espaço mágico da criação, você vai pagar o preço, né? E você, para evoluir e crescer, você tem que experienciar. Com certeza. Tem que experimentar. Luz e treva fazem parte dessa dança sinuosa chamada vida, né? O crescimento, a evolução, ela é eminente mesmo. A pessoa tem que vivenciar para entender o erro, para ter uma margem de acerto. E não errar mais, né? Pelo menos nessa vida, né? Exatamente. E é interessante que, se a pessoa pegar, por exemplo, a trilogia O Preto Velho Mago e ler livro a livro, ela pode concluir que hoje esse cavaleiro amargurado pode estar por aqui, trabalhando. Com certeza. E pode ser um ser muito iluminado no hoje. Exatamente. Porque cada um vai se ver nessa trilogia. Vai dizer assim, sou eu. Então... É legal, né? Porque assim, aí a pessoa tem o espelhamento, né? Fala, poxa, olha, eu acho melhor começar a melhorar agora, né? E assim, como você sente, André, quando vem a psicografia do Preto Velho e a psicografia do Guardião? Existe uma diferença para você? Tem diferença, mas é uma diferença ao qual eu já estava habituado por já ser médium de corporação, por já trabalhar há alguns anos na Umbanda, como médium de Umbanda. A psicografia começou a vir em 2008, eu já trabalhava. Então, a única diferença é que eles vieram e disseram, abre a máquina, o que eu vou fazer? Escreve. E eu comecei a escrever. Mas é diferente, a linguagem é diferente. A linguagem, dentro mesmo dos Pretos Velhos, se você lê os livros de Pai Tomé do Congo, ele tem uma linguagem diferente de Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. E o Senhor Exu Caveira, completamente diferente, muito mais direta, né, objetiva e incisiva até, na sua linguagem. É verdade. Apesar deles estarem juntos até no plano onde eles atuam, é interessante mesmo a linguagem. Eu li todas as obras, aliás, menos a que ele está me entregando hoje. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é uma coisa que você se vê dentro da obra, claramente. É verdade. E é o que eu falei, serve como espelhamento para a pessoa melhorar mesmo, para dar aquele input na pessoa, né? A pessoa buscar o autoconhecimento. Porque a briga maior, pessoal, não é entre bem e mal, é entre a ignorância e o conhecimento. Exatamente. Então, enquanto a gente não tem o conhecimento, a ciência do fato, a gente continua errando. Mas o acaso não nos protege quando a gente erra. A gente paga o preço, porque é como uma tomada de energia. A criança pode ter um mês, ela vai lá e enfia o dedo, ela vai tomar um choque. Isso faz com que ela aprenda, não é isso, André? Com certeza. E se a ignorância escraviza, só o conhecimento liberta. Com certeza. Olha que falou a nossa linguagem aqui, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que é o feedback das pessoas que estão lendo suas obras? Elas têm se sentido dentro da religião, elas saem da religião. Como você vê isso? Porque aqui você aborda muito as questões até dentro de um templo, né? Exatamente. No Anfitrião do Campo Santo tem duas situações em que a sessão de Umbanda é mostrada
de lá para cá, ou seja, vista do lado espiritual para o nosso, ou eles relatando o que a gente não vê. É muito interessante, né? Mas o feedback, eu acho que ele é importante, interessante, porque eu fui doutrinado e trabalhado pelos guias quando comecei a escrever, para que eu escrevesse de forma simples, e a linguagem é simples, e qualquer um tem acesso, da pessoa mais simples ao acadêmico, podem ler, entender e absorver. Tá vendo, gente? O que é bom para todo mundo, não pode ser só para uma coisa, não pode ser uma coisa sectarista, né, André? Bom, a gente já vai voltar, vamos ao intervalo, voltamos já com o André, e ele vai falar um pouco dessa visão dos guias e das pessoas da assistência. Tudo bem, André? Ok. Aguenta aí, já a gente volta. Voltamos, e este bate-papo muito interessante com o autor André Costa. E eu gostaria de dizer para vocês, o André ele está peregrinando aí pelos templos, espaços. Então, para você que deseja uma palestra, deseja uma tarde de autógrafos, uma noite de autógrafos, você pode entrar em contato com ele. Apesar dele ser do Rio de Janeiro, ele se coloca totalmente à disposição para levar a sua obra. Então, ele é um grande peregrino para levar esse trabalho, não é, André? E como as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Podem entrar em contato através do e-mail, eu vou dar um e-mail aqui, umbandaimagia@gmail.com, o Facebook, André Costa, com Z no lugar do S. Então, você vai achar o único André Costa no mundo com Z, até que eu tenha notícias, por enquanto sou eu, então fica fácil de achar. E a gente está por aí, realmente, fazendo esse trabalho, essa divulgação dessas obras que nos são enviadas pela espiritualidade, e essas palestras, falando especialmente da questão, tocando no ponto da evolução do ser. Porque fala-se muito em queda, em ascensão consciencial, em reforma de consciência. O que é a minha queda de consciência e o que é a minha reforma de consciência? A minha queda de consciência se dá no momento em que eu começo a me negativar, pensando, emitindo minimamente um pensamento de raiva para quem quer que seja. Ali eu começo a cair. Às vezes a gente acha que é uma coisinha, mas é de grão em grão que a gente, né, forma esse lodo que depois envolve os nossos pés e a gente vai afundando, afundando, e quando vê, está com a lama no pescoço. Então, é importante a gente se policiar o tempo todo, a gente vigiar os pensamentos e, fundamentalmente, ter fé em Deus, né? Porque sem a energia da criação, do Criador de tudo e de todos, nós não conseguimos nada. A consciência tem que estar em tudo que se faz. Quando acorda, quando respira, quando pensa o que vai fazer durante o dia, porque senão, me empresta aqui, Kátia, eu quero mostrar, Sim. Pode acontecer o que acontece, o que mostra o Senhor Exu Caveira nessa obra. Esse livro aqui, A Sete Palmos, Uma Viagem à Prisão das Consciências, é uma obra inovadora, eu diria, que eu tive o prazer e a honra de ter o prefácio assinado pelo meu mestre, meu guru Rubens Saraceni, a quem eu, inclusive, publicamente quero agradecer por tudo, porque se hoje eu sou alguma coisa e faço alguma coisa, eu devo ao Senhor. Então, eu vou agradecer para o Senhor por toda a eternidade.
Esse livro, o senhor Exu Caveira está abrindo um mistério que se chama o mistério de prisão e reforma das consciências, que nós já vimos em várias literaturas espiritualistas, inclusive no Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni, onde o espírito fica preso no caixão. Mas aqui abre como um mistério sob a irradiação do Pai Omulu, do Orixá Omulu, onde os espíritos ficam presos ao caixão justamente como um recurso da lei divina, para que se reformem a consciência, porque quedaram consciencialmente ou durante uma encarnação ou durante muitas, e ficam presos ao caixão, inclusive por amor, porque se negativaram tanto que se ficassem perambulando pelas trevas, sabe-se lá o que seria deles. Então aqui vem 7 relatos, 7 histórias reais de espíritos que ficaram presos ao caixão, com comentários do senhor Exu Caveira, como um alerta para todos que chegarem a esse livro, um alerta para que as pessoas abram os olhos e mudem seus pensamentos, mudem suas atitudes. Acessem a inteligência e não a ignorância. Né? Acho que eu fui convidado aqui para falar de consciência, de queda de consciência e ascensão consciencial. Só que no caminho, nessa linha entre a queda e a ascensão consciencial, tem que ter uma reforma. Quando o ser queda, ele tem que reformar. Quando ele cai, ele está no fundo do poço. Ou ele lambe o chão, ou ele olha para o alto. E quando ele olha para o alto e pede clemência a Deus, ele começa a subir. Isso aparece um pouco nesse livro. O espírito que chega ao fundo do poço, se bestializa, começa a se transformar em animal, numa faixa vibratória já muito baixa. Então ele olha para o alto, pede perdão ao Orixá Omulu, pede perdão a Deus, ao Olorum, e começa a galgar seus degraus novamente e passa a ser o guardião responsável por esse mistério, que é o mistério de prisão e reforma das consciências, que é um mistério que existe, que foi aberto pelo senhor Exu Caveira. Eu até vou dar um relato para vocês aqui. Foi numa quinta-feira de fevereiro de 2012, num trabalho espiritual, o senhor Exu Caveira parou ao meu lado e me disse: a partir de amanhã eu vou te mandar um livro que vai abrir um mistério que ainda não está aberto, e tu corre o risco de ser taxado de cultuador do demônio, satanista, entre outras coisas. Mas não se preocupe, porque eu vou estar atrás te protegendo. Eu olhei para ele e disse: muito obrigado. Mais alguma coisa? Então, esse livro traz isso. É um livro que pode incomodar algumas pessoas, porque, às vezes, as verdades incomodam, mas ele traz essa realidade. A lei divina, ela não pune. Ela é um motor, um mecanismo criado por Deus para equilibrar a criação. Quem se pune é o próprio ser. Verdade. Porque Deus não derruba ninguém. Você é quem cai. Com certeza. Na realidade, ele está trazendo esclarecimento, para que outras pessoas não caiam nessa arapuca. Então, que legal a gente já ter uma experiência de alguém que já esteve lá para contar como funciona, Pois é. Aí a gente não cai nessa arapuca. Então, olha, vale a pena ler, Kátia? São várias obras. Os 7 palmos representam vibrações ou os portais de mistério? Não, os 7 palmos é uma alusão, na verdade, às 7 vibrações, aos 7 sentidos da vida no polo negativo. Perfeito. Porque se a pessoa se negativou na fé, ou no amor, no conhecimento, na justiça, na lei, na evolução, na geração. Na verdade, cada relato, cada história que eu costumo dizer o meu patrão, seu Caveira, manda, cada história que o patrão manda, a primeira está ligada à fé, a segunda ao amor, a terceira ao conhecimento, a quarta a justiça, a quinta a lei, a sexta a evolução e a sétima a geração. É isso aí. O problema não é o poder, é o que as pessoas fazem com o poder. E seja esse poder de sedução, de vaidade, financeiro, não é verdade? Tem uma coisa que é muito interessante, porque as pessoas vão pegar esse livro e achar que, nossa, deve ter espíritos aí que assassinaram, que mataram. Tem, mas tem relatos. E isso acho que em outras situações o seu Exu Caveira já falou. Tem gente que mata as pessoas com a língua. E aqui tem um relato que é a pessoa que matou com a língua, porque às vezes isso aqui faz com que uma outra pessoa se enclausure e não mais saia para a vida. É verdade, viu? Esse é verdade. Da globalização, Exatamente. O que ele está falando é pura verdade. Tem muita gente que faz isso e derruba a pessoa através só da oratória. E a gente tem aqui tem um relato de uma pessoa que está presa ao caixão e pelo que eu entendi até hoje, porque ela, ao longo das encarnações, ela foi destruindo vidas sem pegar uma arma branca que fosse na mão, usando a que ela tinha
Nossa, mas dela a oratória mesma. pode fazer isso, né? A gente sabe que pode, né? E faz, e faz. E a oratória leva as nações. Nós estamos falando do Hitler antes de... Você vê o que ele fez com a oratória, né? Não só o Hitler, não. Você, na tua vidinha pessoal, vê bem o que você está fazendo, porque tu tem um preço, né? Porque ele fez num global, contexto. né? Num contexto. Mas se você fizer isso na sua rua, você já está sendo um mini Hitler. Sim. Claro, com certeza, é verdade. Está imitando num nível menor, mas está. Agora, André, como a gente começou esse bloco, eu gostaria que você explicasse como que eles veem as pessoas, quando eles vêm para o terreiro, né? Como que eles veem as pessoas que estão ali, como que funciona? Tá certo. Tem um livro aqui que foi prefaciado pela Kátia Gaia, né? Que é o Anfitrião do Campo Santo. É um outro livro que o senhor Exu Caveira mandou, que até foi o primeiro a ser publicado. Amiga do patrão. Amiga do patrão, né? Amiga do patrão a gente tem que respeitar, senão quem é demitido sou eu. Aqui são 4 relatos de trabalho do senhor Exu Caveira no Campo Santo, no cemitério. Mas tem 2 situações em giras de Umbanda, em terreiros, em sessões de Umbanda, em que esta sessão é mostrada por eles. Ou seja, é a visão do lado de lá, a visão que o encarnado não tem. Como, por exemplo, vários obsessores entrando num terreiro que está desequilibrado pelo relógio de parede. Olha só. Né? Abre-se um portal no relógio de parede, vários obsessores estão entrando e os 7 Exus Caveira estão ali esperando eles chegarem para enfrentá-los. Né? Situações que a gente não vê. Com certeza. Vale a pena explicar, né? Você falou 7. Significa que existem falanges. Não é Muitas, isso? muitas. Explica Falanges, pouquinho subfalanges. Falange. Vamos pegar o senhor Exu Caveira como exemplo, com a permissão dele, que está aqui atrás rindo. Existe um mistério na criação. É o mistério Exu Caveira. Né? Esse mistério ele é formado por, sei lá, se milhares ou milhões de espíritos humanos e naturais. Né? Quem conhece a teologia trazida por Pai Benedito de Aruanda pelo mestre Rubens Saraceni sabe que os seres naturais são seres das dimensões paralelas à nossa aqui. Então, o mistério Exu Caveira, que é um mistério servidor do Orixá Omulu, que é o Senhor da vida, o Senhor da morte, ele está em alguma dimensão à nossa esquerda. Existem manifestadores, espíritos manifestadores aqui, humanos, do mistério Exu Caveira. Dentro disso existe uma hierarquia de falanges, subfalanges, que vão, né, no caso, o senhor Exu Caveira que se apresenta nessa obra, ele comanda uma subfalange. Então ele tem lá os subordinados dele que estão ajudando ele no trabalho de recuperação de um terreiro que está caindo. Porque não é só a consciência que cai, os templos também caem quando todas as consciências lá dentro caem. Roda todo, o que ele está dizendo é que roda todo mundo junto, viu? Porque você está no mesmo padrão de vibração, né, André? Exatamente. Bom, o André é um poço de conhecimento, né, gente? Para saber um pouco mais do André, só lendo as obras dele, que são maravilhosas. Por favor, leiam. E ele vai estar na Bienal, André? Sim. 25 de agosto, segunda-feira, às 18 horas, no estande da Madras Editora. Bom, quem quiser conhecer o André, que é uma figuraça, será um prazer. Ele vai estar aí na Bienal. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né, Kátia Gaia? E também o André, para vocês que são do Rio de Janeiro, ele dá o quê? O curso de magia divina, toda a graduação. Então, vocês também podem entrar em contato com ele. Deixa o André passar os contatos, então, né, André? Por favor. Então, podemos pelo e-mail umbandaimagia@gmail.com. A gente pode passar maiores informações, pode ser no Facebook também, facebook.com/André Costa, com Z. Ali eu tenho divulgação de todos os cursos, magia do fogo, pedras, conchas, espadas e outras magias aí que a gente está conseguindo abrir no Rio de Janeiro. Bom, André, dá sua mensagem final só para a gente encerrar o programa, que infelizmente nós estamos em cima da hora. Paz, amor e equilíbrio. Né? Vamos esquecer bem e mal e vamos pensar que temos que experimentar, experienciar. É errando que se chega ao acerto. E, ao contrário do que muitos falam aí, viver aqui, na carne, onde a gente está, é muito bom. E se nós soubermos aproveitar, então a gente vai conseguir concluir que é muito doce trilhar esses caminhos da evolução. Muito obrigado. Gratidão, André. É uma honra estar contigo aqui no Enigmas. Obrigado a todos. Próximo lançamento, o André volta aqui, tá, gente? Mas antes disso, ele vem, a hora que ele voltar do Rio. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão, André. Muito gratidão, bom. Internautas. Uma honra enorme estar com vocês. E até o próximo Enigmas, Até o né, Kátia? próximo. Até o próximo, pessoal. Tchau.